Olá, meus irmãos queridos, graça e paz do Senhor Jesus. Esta é uma palavra bíblica, pastoral, para a membresia da nossa igreja, igrejas filiadas, nossas congregações. Se esta palavra lhe trouxer edificação, esclarecimentos e até conforto, Deus seja louvado. Mas a primeira proposta aqui é falar com a membresia da nossa igreja. E perceba que eu estou falando de uma palavra bíblica, ou seja, uma palavra baseada nos princípios bíblicos. Logo, se você assistir, ouvir este vídeo e você não aceita, discorda, rejeita os princípios bíblicos, certamente você vai opor-se, você vai me criticar e não vai servir para você. Mas se você é um servo, uma serva de Deus, que pauta, fundamenta a sua vida nos princípios da palavra de Deus, não tem como você discordar do que vamos falar, não tem como refutar, porque eu vou lhe convidar para nós considerarmos aqui alguns textos da palavra do Senhor, considerando os resultados das eleições. Em primeiro plano, vamos entender que nós cumprimos com a nossa responsabilidade quando votamos. Eu não estou abordando agora sobre para quem você votou, em quem você votou. Eu estou enfatizando com segurança o ato de votar, cumprir com a nossa cidadania. Então, todos os que votaram cumpriu com a sua responsabilidade. Ontem, quando terminou o nosso culto alegre, nosso culto é transmitido, todos que quiserem vejam como terminou o nosso culto, que debaixo de uma unção de Deus muito grande. Mas foram inevitáveis as perguntas. Vários irmãos chegaram para mim e perguntaram: e agora, pastor? E agora? Então é isto que eu quero responder. E agora? O que nós vamos fazer? Sabe o que nós vamos fazer? Vamos orar pelo governo. Vamos orar pelo presidente eleito. Vamos ler segunda epístola de Paulo a Timóteo. Não é a segunda, é a primeira epístola de Paulo a Timóteo, a primeira, capítulo 2, versículos de 1 a 4. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem a autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila, pacífica, com toda piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem, sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Agora, nós temos que orar pelo governo, pelo presidente eleito. Pastor, eu orar? Eu não vou orar. Então você está desobedecendo a Bíblia, a palavra do Senhor. Vamos sim orar. Vamos orar por nosso presidente ainda em exercício. Nós aprendemos a amá-lo, presidente Jair Messias Bolsonaro. Orar por ele, para que Deus continue sendo com ele. Orar por sua esposa, que deixou evidente que ela é uma serva de Deus, convicta, autêntica. Então vamos continuar orando por ele, por toda a sua família, por todos que lhe pertencem. E vamos sim orar pelo presidente eleito, pelo governo que ele vai organizar, pelos seus ministros. Nós devemos orar. Este é o nosso papel, orar. Eu quero que os irmãos estejam lembrados. O governo hoje, ele não é um governo teocrático. No Antigo Testamento, o governo era teocrático. Agora é um governo democrático. Vamos ler
o que diz a palavra no primeiro livro de Samuel, capítulo 8, de 6 a 8. Diz assim: quando, porém, disseram, dá-nos um rei para que nos lidere, isso desagradou a Samuel. Então ele orou ao Senhor, e o Senhor lhe respondeu: atenda a tudo que o povo está lhe pedindo. Não foi a você que eles rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei, assim como fizeram comigo desde o dia em que os tirei do Egito até hoje, abandonando-me e prestando culto a outros deuses, também estão fazendo com você. Bem, nós estamos dando um exemplo aqui de um governo teocrático, mas chegou um ponto que o povo disse: nós queremos ter um rei como todas as outras nações têm. E não foi assim eleições diretas, não. Simplesmente escolheram, tá, o rei Saul. Né? E Deus disse a Samuel, Deus que respeita o livre-arbítrio do ser humano, disse: Samuel, deixe, eles querem. Percebamos que Samuel ficou muito abatido, assim como muitos de nós ficamos aí abatidos. Nós respeitamos isto. E o Senhor disse a Samuel: não fique abatido, não é a você que eles estão rejeitando. Então entendamos que o governo hoje ele não é teocrático, ele é o governo democrático. Então, eu quero lhe dizer, querido irmão, em o nome de Jesus, não entre em contendas. Pastor, eu estou intrigado porque aqui dentro de casa houve uma divisão muito grande de preferência, de votos. Eu votei em fulano, meu filho em ciclano. Mantenha a unidade da sua família. Não deixe a sua família trincar, dispersar-se por causa desta escolha de em quem votar. Olhe, na igreja, para a membresia da igreja, não vamos ficar transferindo culpa, acusando irmãos, repugnando irmãos e dando lugar a intrigas. A Bíblia diz que aos santos não convém contender. Nós temos que preservar, proteger a unidade da igreja, meus irmãos queridos. Então, eu estou dirigindo esta palavra para você. Olhe, lá no seu trabalho, seu ambiente de trabalho, não entre em discussões. Lá na faculdade, lá na escola, não entre em discussões. Tá? Mantenha a sua postura de um bom cristão. Alguém quer conversar com você sadiamente, inteligentemente, respeitosamente, aí sim, converse. Mas contender não convém aos santos. E os irmãos ontem, como lhes disse, diziam: e agora, pastor Gilmar, o que vamos fazer? Sabe o que vamos fazer? Vamos obedecer. Obedecer, pastor, obedecer a lei. Leiam comigo Romanos, capítulo 13, versículos 1 e 2. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecida. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o Deus, o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmo. Eu sei que agora você está aí dizendo: eu obedecer. A palavra de Deus diz que nós devemos obedecer. Tá? O governo. Agora, a pergunta e a resposta: até aonde? Até quando? Até que limite? Atente bem para isto. A única razão, quando a Bíblia diz que nós devemos desobedecer às leis do governo, é quando o governo se torna ortiz e quer nos obrigar a negar a nossa fé em Jesus Cristo, negar a nossa profissão de fé, negar a veracidade da Bíblia Sagrada.
negar os princípios bíblicos, pois a nossa vida é norteada pela palavra do Senhor. Estão lembrados dos 3 companheiros de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdenego? Eles eram firmes, eles estavam ali, obedecendo o governo. Agora, quando chegou no ponto para dizer, nega o seu Deus, abandone a fé, dê as costas para os princípios bíblicos, aí não. Então, a palavra de Deus é muito clara. Portanto, meus amados e queridos irmãos, como igreja do Senhor Jesus, vamos continuar cumprindo com a nossa tríplice missão, a missão de adorar a Deus, cultuar a Deus, a missão de proclamar o Evangelho de Jesus Cristo. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Que a igreja continue sem medo, sem timidez, cumprindo a sua missão de proclamar o Evangelho, a sua missão de ensinar, missão de adorar, missão de pregar, missão de ensinar. A maneira mais eficaz de combater o erro, as heresias, o espírito de engano é pregando a verdade de Jesus Cristo, o Evangelho de Jesus Cristo. Deus nos abençoe, Deus nos guarde, Deus guarde o nosso Brasil, Deus guarde a Igreja Evangélica Brasileira. Meu abraço em o nome de Jesus.